Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de Palmeiras 1, Novo Horizontino também 1, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20, jogo de ida, né? Realizado lá no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, comando do Verdão, e a volta vai ser lá no Jorjão, em Novo Horizonte, no próximo domingo, às 18 horas. Então, exatamente, algo que tem sido atípico, né? Durante essa temporada, o Sub-20 palmeirense mandar o primeiro jogo e depois decidir tudo na casa do adversário. Isso porque, neste exato momento, o Tigre tem uma campanha superior à do Verdão, né? Na rodada passada, a gente se lembra, não na rodada passada, na fase anterior, né? Melhor dizendo, no jogo de quartas de final, o Palmeiras enfrentou o Corinthians, empatou lá na Fazendinha, venceu em casa, né? E aí somou 4 pontos. Exatamente, os pontos vão sendo acumulados, né? Por conta dessa questão de mando de campo. E na fase anterior, o Novo Horizontino enfrentou o Ibrachina e ganhou os 2 jogos, né? Ganhou na ida e na volta. Então, assim, exatamente nas quartas de final, nesses 2 joguinhos aí, o Tigre acabou ultrapassando o Palmeiras e, portanto, vai decidir tudo agora em Novo Horizonte. O Verdão vai precisar de uma vitória fora de casa para evitar as penalidades e assim chegar mais uma vez à final do Campeonato Paulista Sub-20. Bom, e só detalhando que na outra semifinal tivemos Red Bull Bragantino e São Paulo, e o jogo de ida foi com o mando do Bragantino em Atibaia. 4-4 foi a partida, exatamente. Agora a volta vai ser com o mando do São Paulo em Cotia no próximo domingo. Quem sabe pinta um choque rei na final do Campeonato Paulista Sub-20 de 2024. Claro que o São Paulo precisaria fazer sua parte jogando em casa e o Palmeiras precisa fazer sua parte jogando fora, né? Então por isso que não foi tão bom assim, né? Esse empate em casa contra o Novo Horizontino, que costuma dar trabalho para o Palmeiras, né? O Tigre é uma boa equipe, perdeu só uma vez nessa atual edição de Campeonato Paulista, perdeu exatamente para o Palmeiras, né? Que eles se encontraram na terceira fase, Verdão venceu por 3-2 em casa, depois teve o jogo fora, foi 1-1, mas desde o ano passado, Palmeiras e Novo Horizontino já se enfrentaram em 7 oportunidades, são equipes que estão mais do que acostumadas a se enfrentar. O retrospecto do Palmeiras é bom nos números, né? São 4 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 vitória apenas do Novo Horizontino, só que mesmo nas vitórias do Palmeiras, são vitórias difíceis, né? Porque essa mesmo por 3-2 agora, recentemente, na fase de grupos, o Novo Horizontino foi muito bem na partida, né? E esse 3-2, cara, um dos gols do Palmeiras teve aquele lance lá que a bola bate no árbitro, né? Então teve muita reclamação. Me lembro de um jogo do ano passado, pouco antes do Verdão estrear na Copa Libertadores Sub-20, Palmeiras 3, Novo Horizontino 1, foi uma vitória do Palmeiras, ótimo, inclusive com o Kevin em campo, o Palmeiras com o time completinho ali, mas esse foi um jogo com um placar enganoso, cara. Quem lembra dessa partida certamente vai concordar comigo que o time do interior paulista merecia no mínimo empatar aquela partida ou até ter vencido, porque jogaram muito bem. O Palmeiras não foi bem aquela partida, fez os gols ali em jogadas individuais e tal, mas o time do interior paulista jogou melhor que a gente naquele jogo. Então, assim, cara, são sempre jogos muito difíceis contra a equipe do Novo Horizontino e tenho certeza que não vai ser diferente no próximo domingo. Bom, e claro que era esperada uma vitória do Palmeiras jogando em casa, até porque o time estava completinho, né? O Lucas Andrade colocou os 11 ideais, a escalação ideal do Sub-20 esteve a campo. Claro que a gente traz só para registro, porque vocês já sabem, né? De cor, do goleiro ao centroavante. Então, o David foi o goleiro, camisa 1, Gilberto na lateral direita, o Arthur na esquerda, na zaga o Benedetti ao lado do Robson Jacaré, no meio Rafael Coutinho ao lado do capitão Patrick e o quarteto de frente Alain, Riquelme Felipe, Luigi e Thales. Bom, e mesmo que você não saiba quem fez o gol do Sub-20 palmeirense, não é difícil de adivinhar, né? Thales, 31º gol do nosso atacante na temporada. Todo vídeo praticamente tem gol do Thales. A gente vai fazendo a contagem aqui, né? É importante a gente não perder as contas, porque, né, enfim, é gol praticamente toda rodada. Toda vez que o Sub-20 entra em campo, dificilmente não vai ter gol do nosso meio atacante, né? São 31 bolas na rede, quase alcançando ele, Papagaio, que em 2018 fez 32 gols pelo Sub-20 palmeirense. Então, desde o Papagaio, nenhum outro jogador do Sub-20 alviverde de lá para cá tinha conseguido essa marca aí de 30 gols pelo menos, né? O Thales já tem 31, então vamos ver o quanto, né? Quantos gols o Thales vai conseguir nesse ano aqui. Tem a reta final de Paulista e de Copa do Brasil para isso, né? Então, assim, um jogador totalmente diferente e foi, ó, inacreditável a não convocação do Thales para essa próxima fase de preparação, né? O próximo período de preparação da Seleção Brasileira Sub-20 do técnico Ramon Menezes agora durante a data FIFA de novembro, né? Que é a última fase de preparação antes do Sul-Americano da categoria que acontece entre os meses de janeiro e fevereiro do ano que vem. Então é inacreditável o Thales não estar na lista, até porque ele
participou de jogos treino com a seleção agora em outubro e fez gol nos 2 jogos treino. Foi titular. No Palmeiras tá arrebentando, fazendo gol todo jogo. Então, assim, cara, muito estranho, né? Ele não ter sido convocado. O Arthur também não foi lembrado pelo Ramon nessa próxima fase de preparação. O Benedetti e o Luigi são os palmeirenses que seguem na lista. E claro que temos que falar da assistência, né? Se por um lado praticamente todo jogo do Sub-20 tem gol do Thales, praticamente todo jogo do Sub-20 tem também o quê? A assistência do Gilberto. Nosso lateral direito coloca a bola onde quer, seja na bola parada, seja com a bola rolando. E dessa vez com a bola rolando mesmo, né? Recebeu do Alan, colocou na cabeça do Thales e ele completou para as redes. São 16 assistências do Gilberto na temporada. Tem gente que coloca até 17, 18. Lembrando que assistência não é um número exato, né? Diferente de gol, bola na rede, tá ali na súmula, acabou. A assistência vai depender de como as pessoas interpretam ali, mas enfim, não importa. É o garçom do Sub-20 no ano. E esse gol do Thales saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Vamos assistir, ó. O Alan aciona o Gilberto. O Gilberto cruza, como sempre, de maneira precisa na área e o Thales cabeceia para marcar o seu 31º gol no ano. No Paulista, se a gente fizer a conta só no Paulista, são 11 bolas na rede. Então ele tá a 2 golzinhos de igualar o Daniel, que é o atual artilheiro palmeirense na competição. E detalhe para comemoração, né? Lá na terceira fase, como eu falei agora há pouco, Palmeiras e Novo Horizontino se encontraram e o Palmeiras fez exatamente essa comemoração na partida lá da terceira fase. Eles repetem essa comemoração contra o Tigre agora, virou uma marca sempre que a gente enfrenta o time de Novo Horizonte. Enfim, tá aí no replay o cruzamento perfeito, como sempre, do Gilberto e a cabeçada certeira do Thales, camisa 9 palmeirense. E detalhe que 3 minutos depois do gol, o time do Novo Horizontino escapou de ter um jogador expulso, cara. O Adriano Bispo, atacante, um dos bons jogadores do Tigre, fez essa falta pesada aí no Arthur, né? E inclusive levou cartão amarelo no lance, mas ó, eu já vi muito atleta ser expulso com uma entrada dessa aí, né? Acertou em cheio, com a sola mesmo, né? Ou a perna do Arthur ali próximo ao pé do nosso lateral esquerdo, uma entrada dura, se pega em cheio, de repente a perna fica travada, aquela coisa. Poderia ter sido acontecido, né? O pior ali, uma lesão até mais grave. Ainda bem que não aconteceu nada, mas foi um lance feio, né, cara? Muita gente apontou que o atacante do Tigre poderia ter levado o cartão vermelho e acabou escapando. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez uma mexida, saiu o Alan e entrou o Sorriso. O Sorriso, como sempre, entra muito bem, né? E o Alan já teve um momento melhor na temporada, mas é a nossa camisa 10, é um jogador bem diferente. Mas fato é que o segundo tempo foi até mais agitado que o primeiro, só que o Novo Horizontino, claro, equilibrou as ações, foi para cima, aproveitou de repente um momento até de cansaço do Verdão na temporada, né? Porque antes, quando a gente olhava até na reta final de Brasileiro, pode ser uma comparação para isso, né? O Palmeiras passou por cima do Santos nas quartas de final, 3-0, depois pegou o Atlético Paranaense na semi, fez 3-1, o gol do Furacão foi no finalzinho ali, já estava 3-0, o jogo já estava liquidado. Na final, teve empate em Minas contra o Cruzeiro, mas aí na volta, o Verdão foi bem demais, né? Colocou 3-0 para cima do Cruzeiro, então o Verdão sobrava, principalmente com esse time aí considerado ideal. E hoje, esse time considerado ideal, por exemplo, empatou contra o Curitiba em casa, avançou, é verdade, na Copa do Brasil, mas empatou em casa contra o Coxa, agora empata contra o Novo Horizontino, contra o Corinthians, na fase anterior do Paulista, tava empatando o jogo, né? Tava 1-1, aí no último minuto o Ednei sofre um pênalti, o Daniel converte, né? E aí o Palmeiras consegue sim a vitória no sufoco. Então assim, dá para ver que as crias estão sentindo sim essa maratona de final de ano. Inclusive tivemos uma lesão nova ali, né? O Daniel ficou ausente aí da lista de relacionados porque teve uma lesão. Então a gente torce para que não seja nada de mais grave. A gente sabe que tem 2 jogadores no DM vão levar mais tempo para recuperar, que é o caso do Vitor André, o volante, e também do Kidani, nosso atacante. Tomara que tenha sido uma lesão só pontual ali do Daniel, que ele possa voltar para ajudar a gente nessa reta final de ano. Bom, e antes de eu falar sobre o segundo tempo, trazer o gol de empate do Novo Horizontino, também alguns outros lances que movimentaram a etapa final, deixa eu trazer alguns números que exemplificam isso que eu falei agora há pouco, né? Essa queda de rendimento, essa pequena queda, né, de rendimento das crias da academia nesta reta final de ano, reta final de temporada, essa maratona de jogos que o Sub-20 passa. Ó, primeiro um dado altamente positivo, né? O time Sub-20 palmeirense, comandado pelo técnico Lucas Andrade, chegou a 17 jogos sem saber o que é uma derrota, cara. É um número muito importante, né? A última vez que o Sub-20 Alviverde saiu de campo derrotado foi lá no começo de agosto, contra o Goiás, primeira fase ainda de Campeonato Brasileiro Sub-20. E a última vez que o Verdão perdeu em casa foi lá em maio, cara, contra o Red Bull Bragantino, que inclusive pode ser adversário do Palmeiras nessa final do Campeonato Paulista Sub-20. Mas fazendo um recorte
né, um pouco mais curto, aí vamos pegar os últimos 12 jogos do Sub-20 palmeirense, foram 6 empates, né? Então 6 empates, 6 vitórias, né? E esses 6 empates, alguns empates aí que não tiveram um gosto legal, né? Como eu falei agora há pouco, empate contra o Curitiba pela Copa do Brasil Sub-20 em casa, né? Mas empatou, mas avançou. Tudo bem, mas esse empate foi ruim, por quê? Porque na Copa do Brasil Sub-20, assim como o Paulista, as pontuações vão sendo acumuladas, né? Para essa questão de mando, para ver o adversário do Palmeiras. As equipes na Copa do Brasil Sub-20 são colocadas num ranking ali, né? Dos melhores classificados para os piores, né? Então o Palmeiras terminou em quinto, né? Venceu o União ABC 12-0, né? Um jogo incontestável contra um time fraco. 12-0 na primeira fase, depois vencemos o Coxa lá no Couto Pereira e empatamos contra o Curitiba em casa. Então isso fez com que o Verdão somasse 7 pontos até aqui, né? E isso colocou o time do Lucas Andrade na quinta colocação ali, né? E aí o Palmeiras pegou o quarto colocado, que foi o Cruzeiro. Se ficasse numa posição melhor, teria enfrentado uma equipe um pouco mais abaixo ali, né? Uma equipe inferior, que é a do Cruzeiro, que é finalista de brasileiro, né? Inclusive vamos fazer a reedição da final de Brasileiro Sub-20 e vamos decidir lá em Minas, né? Porque terminamos em quinto aí. Então, assim, é ruim, né? Empate em casa. Tivemos agora contra o Novo Horizontino empate em casa. Mesmo algumas vitórias têm sido no sufoco, como foi contra o Corinthians ali, o próprio Curitiba lá no Couto Pereira, virada daqui, virada dali, um jogo dificílimo. Então, enfim, temos caído um pouquinho de rendimento aí nessa reta final de ano. Acho que é compreensível por essa grande maratona de jogos, alguns outros atletas indo para a seleção, voltando, Palmeiras jogando 2 vezes por semana, inclusive, vamos jogar agora na quinta já, hein? Quinta-feira no Allianz Parque, entrada gratuita, atenção você que quer conhecer o Allianz, Palmeiras e Cruzeiro, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 às 18 horas. E depois a maratona continua, né? Palmeiras pega o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte no domingo, que vai ser o jogo que define a vaga para a final. Na outra semana tem Palmeiras e Cruzeiro de novo, agora lá em Minas. Cara, maratona continua. Bom, agora sim, vamos falar do segundo tempo, porque tivemos alguns lances lá e cá, né? O segundo tempo foi mais movimentado que o primeiro, na minha opinião. E o primeiro bom lance foi do Palmeiras, uma tabela ali que termina com assistência do Thales para o Riquelme Felipe, que bateu cruzado e o goleiro do adversário fez uma excelente defesa, mandando para escanteio. E o lance do Novo Horizontino, ó, uma linda jogada que foi uma caneta ali, né? Do Vitor Gabriel no Coutinho, tocou e o Romário bateu, a bola passou perto. E essa dupla viria a aparecer novamente minutos depois no lance do pênalti, né? Exatamente, o Tigre empatou numa cobrança de pênalti. Dessa vez, quem sofreu a penalidade foi o Romário, e aliás, um lance duvidoso, hein? O Arthur, que já tinha sofrido uma entrada dura na primeira etapa, dessa vez o árbitro marca um pênalti do nosso lateral esquerdo, lance polêmico. O Vitor Gabriel desloca o David e faz o gol de empate lá em Santo André. Então, portanto, 1-1 nesse gol polêmico de pênalti. Quero o comentário de vocês aqui sobre esse lance e também o lance da expulsão. Os dois lances que envolveram o nosso lateral esquerdo, Arthur. Merecia ter sido expulso, o Adriano Bispo, numa falta em cima do Arthur no primeiro tempo. E o lance do nosso Arthur ali, né, dessa vez cometendo uma penalidade ali que, para mim, duvidosa. Quero debater com vocês aqui embaixo. Bom, na segunda etapa, o técnico Lucas Andrade, tudo bem, não teve o Daniel como opção no banco de reservas, mas esse elenco do Sub-20 está bem recheado, né, para esse segundo semestre, então muitos bons atletas entraram, por exemplo, o Vareta entrou na zaga no lugar do Robson Jacaré, teve a entrada do Ednei no lugar do Gilberto na lateral direita, o Wagner entrou no lugar do Riquelme Felipe, também jogou um pouco mais avançado, teve a entrada dele, Figueiredo, entrando mais uma vez aí, dessa vez no lugar do Rafael Coutinho, então é um ótimo elenco, né, só que, enfim, dessa vez o Ednei não entrou tão participativo como das outras vezes, claro que o Palmeiras sempre perde muito quando sai o Gilberto, porque perde nas bolas paradas, é sempre uma boa opção, uma arma mortal desse Sub-20, o Wagner costuma assumir as bolas paradas quando está em campo e o Gilberto está fora, só que o Wagner não está ainda tão entrosado, né, com o elenco palmeirense, enfim, não tivemos um bom desempenho na reta final do segundo tempo, mesmo o Thales e o Luigi jogando os 90 minutos, o empate persistiu no placar e agora, como eu falei no começo do vídeo, vamos ter que ir para cima, vamos ter que ganhar do forte Novo Horizontino, mesmo jogando em Novo Horizonte, para evitar as sempre temidas penalidades. Então a gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo palmeirense que gosta de categoria de base. Comenta que é sempre muito importante sobre os lances polêmicos da partida, mas também das atuações individuais. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.